Olá, turminha, vamos começar mais uma explicação aqui, hoje, do livro de CHN, tá? Nós vamos começar o capítulo 5 do livro de CHN. Queria que vocês estivessem acompanhando com o livro aí, junto com vocês, para vocês poderem responder as atividades, tá? Assistam o vídeo com o livro aí do lado para vocês irem acompanhando, tá ok? Vamos lá, vamos começar. No capítulo 5, a gente vai ver algumas atividades econômicas do campo. A gente já entendeu nas aulas passadas que o campo é a parte das cidades em que estão as plantações, as criações de animais, são lugares mais tranquilos que não tem tanta urbanização, tantas construções, tantos prédios. São as áreas em que são produzidos os alimentos, são produzidos os grãos, as verduras, tá? São áreas mais afastadas da cidade, tá? A gente já viu a diferença entre o campo e a cidade nas outras aulas. Nessa aula a gente vai entender o que eles fazem na zona rural, no campo, para ter de atividade econômica. Na cidade, né, na zona urbana, o que as pessoas fazem para conseguir dinheiro? Elas trabalham em diversos lugares, em lojas, em fábricas, em escolas, e dessa forma, com esse tipo de trabalho, elas ganham dinheiro para sua sobrevivência, né, para eles poderem viver. E no campo, como as pessoas vivem, no que elas trabalham e que tipo de trabalho elas fazem no campo. Então a gente vai entender um pouquinho melhor que tipo de trabalho as pessoas fazem na zona rural das cidades. Vamos lá. Começando com o alimento que chega à nossa mesa, olha lá. Você sabe de onde vem a maioria dos alimentos que consumimos diariamente? Eles são obtidos por meio de algumas atividades econômicas que os seres humanos realizam. Observe as imagens a seguir e conheça a origem de alguns alimentos. Olha só, nessa imagem nós temos a colheita de trigo no município de Nova Fátima, no estado do Paraná, em 2015. Então essa máquina ela é utilizada para colher o trigo. O trigo, né, que a gente conhece lá no supermercado com aquele pacotinho, com o pozinho branco que a mãe usa para fazer pão, fazer bolo, ele é plantado na zona rural, colhido e aí sim mandado para alguma fábrica para eles poderem processar, para ele chegar naquela forma que a gente conhece, né, aquele pozinho branco, para a gente poder consumir, comprar nos supermercados, né? Então, primeiro, o trigo está aqui, ó, é um tipo de planta, é um grão que é colhido na zona rural e levado para a zona urbana para a gente consumir, né? Para chegar nos supermercados, para a gente poder comprar, poder fazer as coisas em casa. E aqui a colheita do alface, no município de Londrina, no estado do Paraná, em 2015. Então, o alface também é feito dessa forma, ele é plantado, né, em grandes espaços, né, grandes plantações na zona rural, e as pessoas colhem esse alface, mandam para os supermercados, para o mercado municipal, aí em Pinda também tem o mercado municipal onde se vende verduras, legumes, e então é assim que o alface chega na nossa mesa. Ele primeiro é plantado, colhido lá na zona rural e depois ele vai chegar na nossa mesa, né? Depois que a gente comprou lá no supermercado ou no mercado com uma pessoa que está revendendo esse produto. Então, aqui no fundo a gente tem um desenho, né, de uma área rural. Lá no fundo temos a cidade, né, o centro da cidade, com prédios, e mais afastado aqui a zona rural, com plantações, criações de animais, entre outras coisas. Na página 83, né, também nós temos outros tipos de atividade econômica do campo. Olha lá, criação de bois e vacas no município de São João Batista da Glória, no estado de Minas Gerais, em 2015.
Então, essa criação de bois, né, e de vacas vão dar origem à nossa carne, ao nosso leite, que nós consumimos todos os dias. Esses animais são criados na zona rural e depois, né, quando é ordenhado o leite é mandado para as fábricas para poderem embalar e depois a gente consome, a gente compra nos supermercados, nas padarias. E a carne é a mesma coisa, né? O boi é abatido, né? Ele é criado, depois abatido e mandado a carne para os supermercados, para os açougues. E aqui muita gente não sabe como funciona, mas olha só, a colheita de açaí em Ilha Jussara, no estado do Pará, em 2015. A colheita do açaí é feita assim, olha só, ela é uma árvore grande, uma palmeira grande e alta, e os frutos do açaí dão lá no alto, lá em cima, e é preciso subir nessa árvore para poder colher esse frutinho que a gente costuma tomar açaí com leite em pó, com leite condensado, que a gente encontra aí nas sorveterias. Primeiro ele estava assim, olha lá. Ele foi colhido, foi colocado em cestos. Aqui tem um desenho também mostrando isso, colocado em cestos, mandados esses frutos para as fábricas e nas fábricas ele foi processado, né? Foi triturado para virar aquela pastinha na consistência de sorvete que a gente consome aí nas sorveterias. E aqui vocês têm duas perguntas para responder. A terceira é mais oralmente, né? Como a gente não tá junto, a gente não vai conseguir responder juntos, mas essas duas vocês conseguem. Número 1. Você já conhecia algumas das atividades apresentadas nas imagens? Qual? Se sim, né, você vai colocar sim, quais delas você já conhecia? E 2. Essas atividades acontecem no campo ou na cidade? Já falei lá em cima, hein? Quem prestou atenção sabe onde que acontece, se é no campo ou na cidade. Na página 84, a gente vai falar um pouquinho sobre agricultura. O que é agricultura, tá? A agricultura é a atividade econômica de cultivar a terra para produzir plantas úteis ao ser humano. Geralmente, ela é realizada na área rural dos municípios. Vamos conhecer os dois tipos de agricultura. A agricultura familiar é praticada pelo agricultor e seus familiares em pequenas propriedades. O cultivo agrícola e a criação de animais são a principal fonte de renda da família. A agricultura familiar produz a maior parte dos alimentos consumidos no Brasil. Os produtos são vendidos em centros de abastecimento, mercados, feiras, etc. Nesse tipo de atividade, poucas máquinas são usadas. Então, olha só, a agricultura é o cultivo de terra, né? A plantação de coisas que são úteis para o ser humano, né? Alimentos que são úteis para o ser humano. E existem dois tipos de agricultura. A primeira delas é a agricultura familiar. A agricultura familiar é o tipo de agricultura realizada pela família, por pequenos proprietários de terra. São famílias que têm um pedacinho de terra, uma fazenda ou uma chácara na zona rural e plantam, né, plantam e colhem para se sustentar e também para vender, né, em mercados, em supermercados, em vendas. Essas famílias vivem disso, né? Elas plantam e colhem para vender em pequenos mercados para sobreviver, para sustentar sua família. Essa é a agricultura familiar. E na agricultura familiar não se usa muitas máquinas. Como são famílias que trabalham nessa tipo de agricultura e não são grandes áreas, né? Geralmente são áreas menores, terrenos menores, eles não utilizam muitos maquinários, utilizam animais para puxar algumas coisas, a própria mão de obra do ser humano para poder cultivar a terra, tá? Aqui tem um agricultor preparando a terra com arado, puxado por cavalo, no município de Iratema,
no estado do Paraná, em 2016. O uso de animais ainda é comum na agricultura familiar, como eu falei para vocês, eles não usam muitas máquinas, eles usam a mão de obra deles, né, a mão de obra do ser humano e de alguns animais para auxiliar, tá? Na próxima página, a gente vai entender um pouco o que é a agricultura comercial. Lá a gente entendeu a agricultura familiar. Aqui, a agricultura comercial tem como objetivo a produção de grande quantidade de alimentos e matérias-primas. Esses alimentos são comercializados no país em que são produzidos e também em outros países. Para isso, a agricultura comercial é realizada em médias e grandes propriedades e geralmente são utilizadas máquinas modernas. Essa atividade é realizada por trabalhadores que recebem salário. Quando apenas um produto é cultivado na propriedade, a produção é chamada de monocultura. Quando se cultivam mais produtos, é chamada de policultura. Então, olha só, a agricultura comercial é o tipo de agricultura que é feita em grande quantidade, né, de alimentos e de matéria-prima. São aquelas imagens que a gente vê de grandes plantações que a gente não consegue nem ver o final delas, né? Plantações de milho, plantações de soja, de cana-de-açúcar. E essas grandes plantações abastecem o país todo. Eles vendem para todo o país e até exportam para outros países. O nosso país, o Brasil, ele é um grande exportador de soja. Aqui tem muita plantação de soja. E daí se vende para outros países. Por exemplo, a China. A China compra bastante soja do Brasil. E na agricultura comercial, como diferente da agricultura familiar, utilizam-se grandes máquinas para poder fazer a colheita e o plantio, né? Porque são muito grandes as áreas para se plantar. Então, a mão de obra do ser humano sozinho não consegue plantar em uma área tão grande. Olha só, nessa imagem aqui a gente pode ver um terreno enorme, todo plantado. Aqui é a colheita de algodão no município de Costa Rica, no estado do Mato Grosso do Sul. E por isso que eles utilizam esses maquinários grandes, né? Não sei se alguém já viu em algumas imagens na TV, nos jornais, essas máquinas que fazem o plantio e a colheita. Eles plantam e colhem os produtos, né? Só com uma pessoa operando, né? Dirigindo essas máquinas. E aqui nós temos um quadro para vocês completarem sobre a agricultura familiar e a agricultura comercial. Aqui, agricultura familiar. O trabalho é feito por quem? Por quem é feito o trabalho na agricultura familiar, né? Então, pelas pessoas da família, são pequenos agricultores. E na agricultura comercial, quem faz a maior parte do trabalho, né? São as máquinas. Para onde vai a produção da agricultura familiar? Para onde as pessoas vendem, né? Para pequenos mercados, para vendas, né? Mercearias. E a agricultura comercial vai para onde? Vai para todo o Brasil, né? Para o país todo e também para outros países. Né? Vocês vão completar esse quadro com as informações que a gente viu aqui em cima na agricultura comercial e na agricultura familiar, tá bom? Bom, por hoje é isso que vocês vão fazer no livro de CHN, que é as respostas que vocês fizerem. Eu quero que vocês mandem fotos para mim pelo WhatsApp para eu poder corrigir e mandar para vocês as respostas corretas, né? Se tiver alguma coisa errada para vocês poderem corrigir. Tá joia? Por hoje é só. Bons estudos para vocês. Um beijo, até mais. Tchau, tchau.